Desde que foi promulgada, a Lei Maria da Penha se torna cada vez mais conhecida da população brasileira, conforme pesquisa realizada nos últimos anos. Em 2011, 98% das mulheres consultadas conheciam a lei. Em termos práticos, a resposta também foi positiva, pois houve diminuição significativa do número de agressões. Eu vou falar sobre o tema com a deputada Dalva Figueiredo, do PT do Amapá. Eu apresentei um quadro, nessa abertura da nossa conversa aqui, para introduzir a nossa conversa, um quadro, digamos assim, bem positivo. Certo. Quer dizer, a partir da promulgação da lei, as pessoas começaram a se informar sobre ela, as mulheres começaram a perceber que elas têm esta prerrogativa, e isso também ajudou a diminuir, pelo menos, as denúncias em relação à questão de agressão, digamos, doméstica. Mas as coisas não são tão, digamos, tão cor-de-rosa assim. Existem muitos detalhes a serem resolvidos, e eu sei que a senhora tem um projeto justamente que procura alterar um item desta Lei Maria da Penha. É isso que eu quero conversar com a senhora agora. Então, desse quadro positivo que eu apresentei, algumas coisas ainda precisam ser resolvidas, não é isso? Uma é exatamente no que se refere à denúncia, que chega na delegacia e vai se transformar em ação. Então, eu proponho que no artigo 16 da Lei Maria da Penha haja uma mudança. Que a ação, ela seja incondicionada. Ela é pública e ela é incondicional. Ou seja, ela não depende da representação da vítima. O que acontece com as mulheres? Elas vão, com algumas mulheres, por medo, por dependência psicológica, por dependência financeira, por medo de ver os filhos sem ter um provedor, né? A família, o seu provedor, ela vai na delegacia e retira a queixa. O que eu estou propondo é que, ouvido o Ministério Público, o juiz pode determinar que essa ação não prossiga, que o agressor ou que a família possa ter um outro tipo de... o agressor possa ter um outro tipo de punição, né? Mas não é justo que o Estado lave as mãos com uma mulher que está sendo espancada, que pode ser assassinada. Eu pergunto, quantas mulheres, depois que retiram a ação, são espancadas novamente? Ou seja, para explicar bem para o nosso telespectador. A mulher, digamos assim, ela é espancada, ela sofre o que acontece dentro de casa, ela vai um dia ela não aguenta, ela vai à delegacia e faz lá sua queixa, abre um BO. Certo. E aí começa todo um procedimento dessas coisas, dessas situações. Aí ela pega e se arrepende. Puxa vida. Não vai acontecer mais, foi só aquela vez. E aí ela tenta sustar. O que a senhora está dizendo é que com o seu projeto não pode sustar mais. Independe. Independe da vontade dela. Isso. Ao chegar lá no juiz, ouvir do Ministério Público, o juiz pode determinar a gravidade daquele crime. Porque eu vejo o seguinte, não é só punir o agressor, Sim. Tem que dar condições de tratamento, né? Você vai ali, a própria mulher, os filhos. Então pode ser que aquela família, ela viva ali um momento difícil. Então chegou ali naquele momento onde o juiz vai decidir se o agressor precisa de uma punição, precisa de 6 meses, precisa cumprir uma pena, ou determinar que aquele agressor precisa de tratamento, ele está doente. Deputada, eu acho ótimo essa conversa com a senhora, que me venha rapidamente à cabeça algumas questões. Por exemplo, eu penso que uma das grandes causas de agressão masculina dos homens, marido em relação à mulher, tem a ver com questão de alcoolismo. Também. Quer dizer, o camarada tem essa pressão social, assim, tem que sustentar a família, tem que fazer... E ele se rende, às vezes, rapidamente à questão do álcool. Muito bem. Isso não justifica nada, não estou dizendo que justifica, isso não ameniza nada. Ou que as mulheres estão trabalhando mais fora de casa e os maridos não aceitam também. Mas o que eu percebo é o seguinte, no caso de alcoolismo, por exemplo, que é uma grande motivação dessa história toda de violência, o governo brasileiro, o Estado brasileiro não faz nada, faz muito pouco em relação ao alcoolismo, por exemplo, né? Então, um juiz assim, não, esse marido vai tratar, mas aonde? Então, aí é a importância de não só criar uma lei para punir
e também para prevenir, mas se criar no bojo dessa discussão políticas públicas para tratamento de drogas, né? Combate à violência é isso, são as drogas, é o álcool, enfim, são uma série de fatores que levam à agressão doméstica e à violência. Né? Mas você falou nisso, olha, existem outros fatores? Existem. Claro. E um que eu gosto de falar, que eu não estou só apresentando um projeto de lei para punir, mas no momento que eu falo isso, eu estou falando também com os pais e as mães, com a família brasileira, com as autoridades, para dizer o seguinte, lá em casa, no privado, como estamos educando os nossos filhos, os meninos e as meninas, para mudar a concepção de que eu tenho um poder absoluto, né? Que eu posso agredir, que eu posso bater e até matar, né? E ficar impune muitas vezes, né? E de ficar impune. Então, o que eu quero é o seguinte, se essa mulher aqui, ela chega... Por todas essas razões que você colocou, econômica, psicológica, enfim, ela chega ao ponto de ir na delegacia retirar, né? Ou às vezes ela nem chega na delegacia, mas que essa ação ela possa dar prosseguimento. O que não pode é, ao ir na delegacia retirar, a ação para. Ali aconteceu um crime. Então, as mulheres, e nós já vimos várias reportagens, às vezes são coagidas também a irem na delegacia retirar. Aí eu faço outra pergunta, quantas já morreram após a retirada da denúncia lá na delegacia ou com a paralisação da ação? Já saiu dali, mas como que a mulher não acompanha, não vai, né? Desiste, então a ação para. Então por isso que eu estou propondo essa alteração, que ela seja pública e incondicionada, ou seja, independe da vontade da vítima. Da agredida. Claro. É inevitável perguntar o seguinte, o seu projeto deve ter sido bem aceito, não? Quer dizer, a senhora deve ter recebido, não só do seu estado do Amapá, mas de outros estados também, pessoas que falam assim, que apoiam o seu projeto, a senhora deve ter recebido uma resposta boa. Eu tive uma boa recepção nas comissões. Há uma certa preocupação dos movimentos sociais de propor uma alteração e, nesse momento, no plenário, né, haver manifestação de outras mudanças, né? Porque é um assunto muito delicado, que ainda mexe muito, apesar de mobilizar a sociedade, pode acontecer de outras propostas, então há até um certo receio de mexer na lei. Mas eu acredito que essa proposta aqui, ela vem aperfeiçoar, ela vem melhorar, para que nós possamos atender algumas situações que ainda não estão sob o alcance da proposta inicial da Lei Maria da Penha. Ela já passou por comissões aqui dentro? Ela vai para a CCJ, a relatora é a deputada Marina, do PT também, né? Ela deu parecer favorável e eu acredito que até outubro nós devemos estar votando e aí trabalhar para vir para o plenário, para que a gente possa fazer essa votação e corrigir esse problema que afeta muitas mulheres e não é só a camada mais pobre da população. Claro. São em todos os segmentos. Muitas mulheres apanham, caladas, sofrem agressões, vão à delegacia, depois, por medo ou por seja qualquer outro motivo, vai lá, retira a ação, e aí fica uma situação em que as mulheres precisam desse apoio do Estado, né, para que a ação continue, para que chegue até o juiz e ele tome a decisão. Agora, o Estado tem que oferecer também condições. Claro. Tratamento, acompanhamento, punição e prevenção. Deputada Dalva Figueiredo, muito obrigado pela sua vinda. Sucesso no seu projeto. Muito obrigada. E obrigado a você que ficou com a gente até agora também. Tchau.